não estamos aqui para brincar. Isso é uma coisa séria. Mas vocês vão perceber que, a brincadeira não para por aí. Bom, aí começa a missa propriamente dita, né, as orações aos pés do altar, depois, eh, os durante o Kyrie, enquanto o altar é incensado, os ordinandos revestem a tunicela, a dalmática, a casula, né, antes disso a cruz peitoral e o manípulo, tal, etcétera. Colocam o solidel, já entram com o solidel, na verdade, e aí a missa segue até o gradual. Terminou o gradual, então começa o sermão do padre Pagliarani, que é um sermão, eh, assim, se a gente for justo com as palavras, no mínimo provocador. Ele começa o sermão se perguntando: "Qual é o significado deste dia?". Então ele usa as 3 virtudes teologais. Ele diz, em primeiro lugar, é uma manifestação de fé. E aí ele diz assim, diante, alguns poderiam considerar que estamos diante de um dilema. Escolhemos a fé integral, esse conceito, para quem assistiu a minha aula do Tradicionalismo Apostasia 2, em que eu comentei o artigo do padre Angelo Citati, isto aqui vai ficar claro. O que ele quer dizer quando ele diz fé integral. Escolhemos a fé integral, mas nos separamos da igreja. Estaríamos escolhendo, diz Pagliarani, entre a fé e a igreja. Para guardar a fé, estaríamos rompendo com a igreja? Este é um falso dilema. É um falso dilema. Pertence-se à igreja, antes de tudo, pela fé, pela profissão integral da fé, pela profissão integral da fé da igreja. Isso é verdade. Mas é uma meia-verdade. Porque se pertence à igreja, não a nota da unidade, ela não é exclusiva do dogma da fé. Você pertence à igreja una, professando a mesma fé, celebrando os mesmos sacramentos, debaixo da mesma autoridade de regime eclesiástico. De um regime que é direto, imediato, pleno e universal, que é o do Santo Padre e Papa. Mas jogam aqui esse terceiro elemento de eclesialidade para baixo do tapete porque ele é incômodo. Vamos defender a fé, a fé, a fé, a fé. Espera aí, mas qual é a instituição fundada por Cristo para conservar a fé? É o papado. Não, mas isso aqui a gente não vai falar. Por isso que eu digo que é neogalicanismo. Tem um papa lá, mas a gente não quer tratar com ele. Só que aí, cinicamente, depois ele diz que acusam-nos de não amar o Papa, acusam-nos de não o respeitar, mas é porque amamos o Papa sinceramente como vigário de Cristo, como chefe da igreja, que não queremos mais ver o Papa humilhado ao lado dos falsos pastores. E aí ele fala do ecumenismo. Não querem ver o Papa humilhado, desprezando aquilo que ele manda, ao lado de falsos pastores. Desculpe, falsos pastores é quem se arroga o direito contra a igreja de sagrar bispos. Estes são falsos pastores, os que são ordenados sem o mandato romano pontífice. E não sou eu que diz, é o Concílio de Trento, diz que são ladrões e salteadores, citando a Escritura. Porque um protestante, quando chega para falar com o Papa, com qualquer um, ele não chega como alguém que se impõe como católico. Essa é a diferença. Ele é lá protestante, ele se reconhece como acatólico, como não católico,
e é possível que a gente dialogue, de algum modo. Mas se você quer ser católico e se diz católico, mais católico do que eu, e rejeita a autoridade pontifícia, me desculpe. Aí não dá para conversar, porque você é um cínico, é um hipócrita. Depois ele continua. No fundo, falamos linguagens diferentes. Nós falamos a linguagem da fé. E do outro lado, lidamos com uma linguagem que se situa em outro nível, que fala de outras coisas. É a linguagem da inclusão, da escuta, do diálogo, do acompanhamento. Então ele acusa a igreja de falar uma linguagem que não está no nível da fé. Ou seja, é como se a igreja estivesse se rebaixando a um serviço humano. Concordo em partes com Pagliarani quando a gente fala sobre certos progressismos que querem simplesmente acolher a pessoa sem ajudá-la a se converter. Aqui a gente não é, uma, uma clínica para afagar o ego dos outros, uma clínica de alívio terapêutico. Ele tem razão quando ele diz isso. Porém, eu não posso tributar isso à igreja inteira. Eu não posso generalizar desse ponto. Eu estou sendo injusto com a igreja. Ainda que isso esteja difundido por todos os lados, eu não posso cometer uma metonímia injusta como essa contra a igreja. Ou seja, é uma falta de sentido sobrenatural no que é a igreja, né? Ora, depois ele passa para a virtude da esperança. Aí ele diz assim: em 88, aqueles que condenavam a fraternidade previam a sua dissolução. A providência zelou pelo nosso projeto. Ai, que bonito. O nosso projeto, não é o projeto da igreja. Nosso projeto. Porque a providência zelou. E aí ele se pergunta: por que a providência zelou pelo nosso projeto? E a presença de vocês aqui hoje manifesta isso. Deus não nos abandonou e Deus não vai nos abandonar. Mas escuta, vamos lá. A igreja luterana está aí até hoje. Por esse princípio, então Deus está sustentando a comunhão luterana. Deus está sustentando a comunhão calvinista. Deus está sustentando a maçonaria. Deus está sustentando o judaísmo, o zoroastrismo, sei lá o que mais. Falso princípio. O fato de algo ter continuidade histórica pode ser simples obstinação das partes. Gente que se engana e que vai mantendo o cordão dos loucos sempre na ativa. E aí ele fala da caridade. Diz que o maior dos sacrifícios que Deus possa nos pedir é o de sermos tratados como rebeldes. Ah, não. Não são rebeldes, não. Quer dizer, o Santo Padre Papa proíbe-os de proceder a uma sagração, os manda reconsiderar, os manda não rasgar a túnica de Cristo, a túnica inconsútil de Cristo, e aí eles não são rebeldes, rebelde é o Papa, né? Depois ele fala do preciosíssimo sangue, e aí ele fala que o preciosíssimo sangue é o remédio contra o pecado. E aí ele diz o seguinte: esse pecado é sempre o mesmo desde o começo da humanidade até hoje. É a exaltação do homem. E aí ele diz: estão saturados literalmente dessa exaltação do homem. Por toda parte, o homem que é uma maravilha, o homem que é perfeito, o homem que é espantoso,
o homem que teria uma dignidade infinita. Ou seja, ele está aqui cutucando o Papa Leão, porque escreveu a sua primeira encíclica, cujo título é Magnificat Humanitas. Está também cutucando a Congregação para a Doutrina da Fé, de Castério para a Doutrina da Fé, porque escreveu um documento chamado Dignitas Infinita, para falar sobre o homem, sobre a antropologia. Então ele diz que isso leva a orgulho, leva à apostasia, e o homem vai se afastando de Deus. Ele fala um pouco mais, o homem cheio de direitos, cheio de si, incapaz de se voltar para Deus, incapaz de reconhecer que está ferido pelo pecado e que precisa da redenção. Vejam, aqui há um pressuposto que é muito importante que vocês entendam que é um tipo de espírito, do ponto de vista de inspiração, de motivação, que está por trás de certo modo, do catolicismo francês e especialissimamente do lefebrismo, que é o ranço jansenista. Quando você olha para a cara desses homens, ontem eu vi o vídeo da sagração, umas pessoas com uma cara assim de desgosto, uma cara fechada, uma cara amarga. O que é isso? Jansenismo. Qual que é? Claro, desculpe, eu posso estar sendo um pouco banal aqui dizendo que isso é jansenismo, simplesmente assim. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. A antropologia jansenista é uma antropologia extremamente negativa. Olha que quem está falando não é a pessoa que é mais otimista do ponto de vista antropológico, hein? Eu não sou. Inclusive não gosto. Em certo sentido, eu até concordo com Pagliarani. Fala-se muito do homem. O que é a teologia da libertação, por exemplo? É isso. O que é teologia liberal? É isso. Só que o jansenismo ele vai no extremo oposto. Quer dizer, ele considera, é como se o diabo venceu. Então o diabo venceu, Jesus Cristo perdeu, o homem não presta, né? O jansenismo é uma espécie de calvinismo colocado dentro da Igreja Católica. Uma infiltração calvinista, que já no século XVII, ele se infiltra nas elites e vai engraçando até o século XVIII, XIX. Né? Quem combateu o jansenismo foram os jesuítas. Por isso que o Papa Francisco falava muito do pessoal que tem a cara de vinagre. Né? Tem um pouco a ver com isso. E o que o jansenista, como é que o jansenista enxerga a vida? Ele enxerga assim, o pecado é a corrupção total calvinista, né? Tá tudo corrompido, tá tudo destruído, tudo é ruim, o ser humano é ruim, então nós temos que falar o tempo todo sobre pecado, inferno, mortificação, penitência, a vida tem que ser ingrata, tem que ser... Aí você olha para aquelas mulheres vestidas, fala assim, meu Deus, eu estava vendo aquele vídeo que o padre Gleis publicou sobre as sagrações e que ele estava com uma família, né? Reparem no ambiente. É um ambiente jansenista. Aquele povo estranho, aquela dureza, aquela rigidez, aquela frieza, uma cara de medo, de amargura, de ressentimento, um espírito, é um estado de alma. E veja, o jansenismo, ele foi crucial para a revolta da Revolução Francesa. Por quê?
a igreja teve que gastar muita força contra os jansenistas. E isso desmobilizou a igreja internamente e a fragilizou para que depois da Revolução Francesa pudesse vencer. De certo modo, esse espírito lefebrista causa isso nas pessoas. É um escrúpulo, um rigorismo, uma rigidez, um pensamento tão sectário, tão ruim, que você entrega a igreja logo pro diabo e pronto, você vai viver lá numa seita, num grupo, procurando só a sua salvação individual, a salvação da sua alma, aquele grupinho aqui iluminado, etc., e o resto que o diabo toma de conta. É isso. Então, a mesma função que o jansenismo tinha no seu tempo, de certo modo, nós vemos aqui. Por isso que, quando a fraternidade reclama de uma antropologia positiva, porque, de fato, depois do Concílio Vaticano II, a igreja passou a ser protagonista daquilo que Paulo VI chamava de um novo humanismo. Ou seja, vamos parar de ficar aqui só metendo o dedo na cara do povo e dizendo que vai todo mundo para o inferno, e vamos tentar encontrar pontes aqui, pelo menos para que nós sejamos mais compreensíveis e possamos também ser melhor compreendidos. Né? Essa atitude é abominável para alguém que tem a mentalidade jansenista. É inaceitável. É claro que se o jansenismo está num extremo, aquela espécie de humanismo positivo, de sabor russoniano, né? Que enxerga o homem como bom por natureza, isso também é nojento, não é assim. O pecado original existe, ele nos corrompeu, mas a natureza não foi de tal modo destruída que ela seja sempre incapaz do bem. São Tomás diz claramente, né, que a graça aperfeiçoa a natureza, ela inclusive pressupõe a natureza. Um pouco mais abaixo, o Pagliarani diz o seguinte: Nosso Senhor, que é o Cordeiro de Deus, é também o leão de Judá, mais uma alfinetada no Papa Leão. Como se pode ser cordeiro e leão? É que Nosso Senhor, ao mesmo tempo que é dócil à vontade do Pai, não se dobra jamais diante do Espírito do mundo, devendo servir ao Pai perfeitamente, necessariamente, ele se choca contra o espírito do mundo, contra o espírito do príncipe deste mundo, ou seja, do diabo. E do mesmo modo, o bispo, ao mesmo tempo que é dócil à vontade de Deus, reivindica constantemente diante do mundo os direitos de Nosso Senhor, e não os direitos do homem. E como leão, nunca foge, como leão não recua, e sobretudo como leão não se dobra. Ou seja, ele está atacando o Papa Leão, dizendo que o Papa Leão se dobrou diante do espírito do mundo, em última análise, diante do diabo. É a mentalidade que existe lá dentro da fraternidade. Vocês não pensam, gente, não pensem que o pessoal da fraternidade, quer dizer, deve ter gente de bom senso lá, como tem em todo lugar, tá? Longe de mim criticar todo mundo por tabela. Mas há um grande número de pessoas que estavam torcendo pelo pior. Eu mesmo ouvi de 2 padres ligados à fraternidade, pessoas do seu círculo íntimo me contaram, que eles diziam: estou rezando todo dia para o Papa não conceder a sagração, o Papa não dar a nomeação, porque chegou a hora de romper. Eles são servos do demônio. Eles são servos do diabo. Dizendo desse jeito, com essas palavras, não estou exagerando. Então, quando o Pagliarani diz isso aqui, ainda que pareça algo tão distante, não, é o espírito que está lá mesmo. Aí ele diz, um pouco mais abaixo, por que um bispo deve ser como uma serpente? Isso serve para discernir
colher, captar a duplicidade, a ambiguidade, a astúcia, como se ele não tivesse sido ambíguo antes, né? Que está no mundo e nos inimigos da cruz. Os piores inimigos de vocês não vão atacá-los frontalmente. Eles vão tentar fazer vocês escorregarem gradualmente para uma percepção um pouco mais adornata, atualizada da fé, da vida cristã, das relações com o mundo. Ou seja, coloca todo mundo debaixo de uma espécie de espírito de suspeita, uma hipervigilância neurótica. Ai, que estão me levando, que estão aqui, estão me puxando para baixo, que é esse tipo de hermenêutica da desconfiança, da suspeita. É como que a forma mentis dessa mentalidade aqui, né? Aí ele apresenta dois bispos que ele diz que são os modelos que ele quer evocar. Primeiro, São Cirilo de Alexandria, diz Pagliarani, o grande defensor da maternidade divina, odiado pelos arianos. Escuta, você faltou na aula de História da Igreja, de Cristologia, porque São Cirilo de Alexandria foi perseguido pelos nestorianos. Isso mostra a baixíssima formação teológica dessa galera. Vocês me desculpem, viu? Aqui na Assunção de São Paulo, que foi onde eu fiz a graduação em teologia, se eu dissesse que o São Cirilo de Alexandria foi perseguido pelos arianos, ou que o seu inimigo foram os arianos, me mandavam embora da sala na mesma hora, no exame de Universa, teologia. Não passava não, ia ser queimado. Isso é coisa básica. Qualquer seminarista de primeiro ano de teologia sabe disso. Aí ele diz, e o nosso bispo, que é o modelo de vocês, mais próximo de nós, ainda não canonizado, ainda. Ou seja, ele já está canonizando Lefebvre por antecipação. Bonito, né? Ainda. Será? Está garantindo, né? Aí ele diz, hoje mais do que nunca o seu espírito está entre nós. Credo. O espírito do Lefebvre está entre nós. O que é isso? Uma sessão espírita? Pelo amor de Deus. Mas o discípulo não é superior ao seu mestre. Basta o discípulo ser tratado como seu mestre. São sempre as palavras de Nosso Senhor. Ora, há 38 anos eles condenaram um santo. Deve-se esperar outra coisa? Deve-se ter medo? Deve-se entrar em pânico? Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem. Ou seja, ele está, literalmente, escarnecendo da pena de excomunhão que ele sabe que está recebendo pelo seu próprio ato cismático. Está escarnecendo disso. E aí termina o sermão do Pagliarani. Belo sermão, hein? Belo sermão. Interessante a grande eloquência, né? O modo, a atitude, parece que inspirada.